o que eu penso, eu escrevi no artiguinho que está escrito na Folha hoje, o meu ponto de partida para fazer qualquer ideia de um Brasil mais avançado, inclusive com inteligência artificial, é que a gente trabalhe com inteligência artificial como uma plataforma para a inclusão. É isso que eu gostaria. E acho, inclusive, falei ontem no debate com o secretário, que eu acho que esse deveria ser o primeiro ponto de uma estratégia brasileira de inteligência artificial. O Brasil não vai disputar com a China, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Reino Unido, com a Alemanha, com o Japão, não vai disputar com esses, que são os grandes players, mas o Brasil tem todas as condições de disputar a liderança de um processo de uma inteligência artificial inclusiva. De tal forma que a gente possa trabalhar com inteligência artificial para diminuir pobreza, desigualdade, em todos os níveis, Isso, para mim, é muito importante. Eu não sei se é isso que você está se referindo como democracia digital. Tem a ver com o que o Otávio falou, de cidadania digital, certo? E tendo a ver que tem a ver também com democracia digital. Não sei se é exatamente no caminho que você estava pensando. Para mim, as pesquisas nossas deveriam estar muito voltadas para isso, que é uma área, um segmento, um setor que a gente tem condições de contribuir. Nós fizemos programas sociais, temos políticas sociais, temos SUS, que são exemplos para o mundo, que ajuda a diminuir desigualdade, a cuidar da vida das pessoas, e que eu acho que isso aí poderia se refletir numa inteligência artificial, em tecnologias de inteligência artificial que ajudassem a gente a diminuir as desigualdades. É isso que eu vejo. Então. Eu acho que a gente poderia sumarizar as preocupações com as disrupções induzidas pela inteligência artificial em três blocos. O primeiro, que é o potencial da inteligência artificial, o Otávio já falou, para reduzir o trabalho. E isso vai ter, para reduzir o uso de mão de obra, isso vai ter um impacto grande nos países que têm uma produção intensiva, baseada em mão de obra barata e exportação também. O segundo, que é também um fator preocupante, é o potencial da inteligência artificial para economia de recursos naturais. Tá? Então, por exemplo, ela vai ser muito usada no avanço dos carros elétricos. Os carros elétricos vão levar a uma redução de consumo, por exemplo, de petróleo. Então, você tem no caso da agricultura também há vários exemplos que mostram como que a inteligência artificial e a robótica otimizam a produção. E o terceiro efeito é um efeito que é chamado de o vencedor leva tudo, né? Winner takes all, para alguns países, tá? Que vão definir, na verdade, como que são os custos e quem vai dominar essas tecnologias. Esses três efeitos têm uma particular impacto num país em desenvolvimento como o Brasil. E você, como um pensador do país, como que vê essas questões? Veja, mais uma vez, o primeiro item, se falou em 3 blocos, que é o potencial de redução de mão de obra, de força de trabalho, que é um pouco, você está compartilhando a posição. Eu não gostaria de parecer aqui que eu estou dizendo que não vai acontecer isso, certo? Eu só estou cobrando evidências mais sensatas dessa realidade. Eu conheço muitos trabalhos quando a eletricidade chegou e o sindicato que dava óleo de baleia para manter Londres acesa reclamava muito dos empregos, certo? Então, nós temos que ver exatamente como é que a tecnologia e a economia estabelece um casamento que não está resolvido, muito menos pelos economistas, que, aliás, a vida inteira ignoraram a tecnologia, com todo o respeito ao Otávio. Ignoraram solenemente. Raros foram os economistas que conseguiram colocar a tecnologia dentro dos seus modelos ou das suas análises, né? Mais recentemente, esse é um movimento que se tornou mais frequente. Mas é um casamento que não é claro. E é difícil a gente saber qual é o impacto.
qual é o impacto da tecnologia na geração de novas áreas, de novos setores, de novos segmentos. Como vocês, eu também acho que esse primeiro bloco tende a se tornar realidade, porque a fotografia não é boa. Nós estamos mal na foto. Eu até escrevi no artiguinho da Folha que eu acho que a área de energia é chave para nós. Mas o desafio do carro elétrico não é secundário. E está longe de ser tecnológico. Você sabe disso melhor do que eu. Tá? É como imaginar um sistema de controle aéreo para uma cidade de 10, 15 milhões de habitantes. Você não vai, é difícil. Né? Ninguém pensa... A Google acabou de falar, eu já fiz o meu carro elétrico 300 mil quilômetros sem acidente, o que seria super importante. Nós temos, veja, 1 milhão de mortos por acidente de automóvel todo ano, 50 milhões com contusões graves por conta de automóveis, mas o problema não está no carro que a Google anda, ou no chip da NVIDIA que aprende a dirigir sozinho. O problema está num sistema de controle de alta complexidade que nós não temos. E a inteligência artificial, do jeito que está hoje, com uma pressão das empresas para fazer aplicativo para resolver problemas ultralocalizados, tem uma dificuldade enorme de pensar sistemas gerais de alta complexidade. Muita dificuldade. Você sabe disso melhor do que eu. Você trabalha com isso. E a gente vai ter que comer muito arroz com feijão para ter musculatura para fazer um sistema para viabilizar carro elétrico. Uma coisa é o Elon Musk ficar falando que o carro dele, você pode dormir, tirar um cochilo de vez em quando, e que o carro dele anda sozinho numa autoestrada hipersegura. Outra coisa é enfrentar o trânsito que tem 1 trilhão de variáveis que geram problemas que não existe resposta até agora. Não existe resposta até agora. Então, o terceiro ponto, que é o vencedor leva tudo, esse é o risco. É a gente trabalhar muito. Veja, a gente fala em inteligência artificial, parece que tem em todo lugar. É verdade, tem em todo lugar. Mas quem produz são poucos países. Quem expande a fronteira da inteligência artificial são pouquíssimos países. E dentro desses países, pouquíssimas empresas. Essa é a realidade que tem. Você conta na mão. 90% do faturamento na internet hoje está em 9 empresas, 5 americanas, 4 chinesas. 90%. Não tem nenhuma europeia. É um mundo altamente oligopolizado. E as chinesas estão entrando com tudo aqui. Depois eu falo para vocês qual é a relação das universidades que estão produzindo artigos relevantes sobre inteligência artificial. Então, veja, aqui tem um risco muito grande, porque o sistema regulador vai ser o sistema que atende essas realidades, não a nossa. Entende? Nós vamos ter um sistema regulatório para Genebra. E nós vivemos aqui no inferno, entende? Você percebe? Então, aqui, esse é um problema. Por isso que eu falei para você, eu pesquiso para tentar, não para reproduzir a situação horrível que nós temos de desigualdade, de preconceito, entende? De racismo. Eu tento pesquisar para tentar amenizar isso, entende? Como diz o Otávio, para ter as pessoas no centro da preocupação. Isso aí ele está totalmente certo. Se não for essa preocupação, não vale a pena pesquisar. Eu torço para eu estar errado, entende? Mas veja, eu acho que os desenlaces não estão dados. Não estão dados. Em várias áreas. Há tempo de corrigir os cursos. Há tempo. Há pesquisas, as pesquisas estão andando e dá para a gente tentar corrigir. E depende muito de atitude política, de governo. O pronunciamento do Macron, do presidente da França, nos últimos 15 dias aí com essa nova regulação europeia, ele abre perspectivas novas, entende? Agora, é um sistema ultra regulador, os americanos ficaram uma fera. Tem um artigo há 2 dias no New York Times, do Eric Schmidt, ex-CEO da Google, ele está uma fera contra os europeus, entende? Não é nenhuma novidade, mas, veja, a reação já é muito forte. Por quê? Porque eles fazem pouco caso dos europeus, dizendo o seguinte, os europeus só fazem um sistema regulador que vai inibir a inovação, é isso que eles dizem, porque eles não têm empresa capaz de competir.
Só eles dizem claramente isso. Né? Como os europeus não têm empresa nenhuma que tem capacidade de competir, nem os alemães têm, né? Eles ficam fazendo esses sistemas que, na verdade, castram a competitividade. Por isso que o comportamento das empresas é de resistência a qualquer tipo de regulamentação, de transparência, de colocar fronteiras, limites, de responsabilizar. É típico isso. Todas elas vão se pronunciar assim, dessa forma. E esse é um complicador gigantesco para nós que tentamos fazer pesquisa. Você vai ver isso no seu centro. Você tem aliança com empresas, você vai ver quando elas começarem a pôr o dedo naquilo que vocês fazem. Por mais amigos que vocês sejam delas, como nós somos aqui da IBM. Falta entendimento do que é, do usuário, do que é inteligência artificial. Né? Assim, o que é inteligência artificial hoje? Então, eu acho que tem um problema na origem, né, do termo, porque as técnicas de hoje que a gente tem, que permeia quase todas as aplicações de IA no mercado, ela não é inteligente, ela tenta reproduzir algumas funções do cérebro biológico, mas muito limitado, tem nada de inteligente, ela não é artificial, porque ela tem impacto no mundo físico, né? Na exploração de minérios. Bom, só citar 2 exemplos, é o lítio e a energia, e ela não é neutra. Né? Eu acho que tem um equívoco por parte da percepção do usuário, como se ela fosse neutra. Então, é a relação que... Quando a gente se relaciona com pessoas, com outras pessoas, a gente tem a consciência de que as pessoas são preconceituosas, tendenciosas, mas quando a gente se relaciona com um sistema de computação, um sistema automatizado, a tendência é a gente achar que é neutro, que a decisão é soberana. Então, eu acho que aí o entendimento, o que é? Né? Se a gente pensar que simplesmente hoje basicamente o modelo estatístico de probabilidade, a gente vai ver que o modelo estatístico de probabilidade não pode ser inteligente e muito menos neutro. Né? Tem a questão do viés, ela está em inúmeros momentos, desde o início do desenvolvimento do modelo. Né? Então, eu acho que, eu não sei, Glauco, eu sinto muito essa questão da falta de entendimento do que é inteligência artificial hoje. Então, a conversa fica muito assim, supervaloriza o que é a inteligência artificial, num certo sentido, e deixa de tratar dos impactos concretos, né, que a gente poderia buscar. Eu não acho que é eliminar as externalidades negativas, mas tem formas de minimizá-la, se o foco fosse, de fato, como é que ela funciona hoje. Eu queria oferecer uma forma de talvez, repetir a pergunta da Dora, usando aquela fábula dos costureiros do rei, né? Aqueles caras que chegam no reino e falam, eu tenho um pano lindo, e o rei vai ficar maravilhoso, e o rei entra dentro da história e as pessoas todas começam a acreditar num pano que não existe, né? Como é que a gente pode falar sobre Big Data, inteligência artificial, etc, 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 e eu estou falando de nós aqui mesmo, né? Sendo que nós não temos, efetivamente, acesso à formação que nos possibilita entender do que se trata. Essa é uma reflexãozinha. E uma pergunta, acho que um pouco mais triste, né? Considerando que a gente tem aí desafio para daqui a 50 anos, que é sobreviver nesse planeta e reduzir a desigualdade. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de melhorar as soluções de comércio, indicações de compra, isso apareceu aqui na sua fala e nas perguntas. A gente não falou, mas é um problema, a questão da manipulação eleitoral. A gente tem, no Ocidente, pelo menos uma empresa, o Facebook, que é dono do próprio Facebook, Instagram e WhatsApp, todos oferecidos gratuitamente, e, enfim, de uma forma muito nebulosa, de que maneira essas contas são pagas, inclusive para finalidade eleitoral. E o terceiro é o controle de pessoas. Então, venda, manipulação eleitoral e controle de pessoas pelo Estado, vigiando, espionando, etc.
por que quando a gente fala de inteligência artificial, pelo menos nesses grandes temas, em nenhuma situação o assunto se refere a esses grandes problemas da humanidade, que são a questão climática e a questão da desigualdade? Dora, eu concordo muito com você na sua caracterização. Eu vejo como você, acho que tem uma confusão muito grande. Eu comecei minha fala hoje exatamente tocando nesse ponto. Na verdade, a inteligência artificial que nós temos hoje é machine learning, e são algumas técnicas que são desenvolvidas, que têm dado muito resultado em várias áreas e têm trazido muitos problemas. O Juliano acabou de levantar vários deles. Então, Juliano, acho que a gente não fala só, acho que não deixa de lado os problemas, pelo contrário, se fala muito dos problemas da inteligência artificial, por isso que tem uma pressão muito grande para você ter regulamentação, para você ter fronteiras, para você ter limites, porque se não tiver isso, nós estamos mal das pernas, entende? Essa é uma questão chave para todos nós. O potencial dela em várias áreas é muito grande. Na saúde, gente, a gente não teria as vacinas mais avançadas hoje se não fosse ela, certo? Então, você pode falar que até que durante a pandemia a inteligência artificial não desempenhou o papel que poderia desempenhar. Também é verdade. Ela fez menos do que poderia. Mas o que ela fez foi extremamente importante. A modelagem, eu faço parte da rede de pesquisa solidária, a gente fez modelagens com inteligência artificial que permite você trabalhar com epidemiologistas, com virologistas e conseguir desenvolver políticas públicas de qualidade que a gente não tinha e não tem, né? Independentemente do governo federal. Tá? Então, aqui a gente tem problemas que dá para a gente tentar melhorar, entende? Eu não sei exatamente se a gente deixa de lado. Eu só falo disso. Aliás, frequentemente sou acusado de não olhar aquilo que a inteligência artificial faz de bem para olhar o que ela faz de mal, entendeu? Eu frequentemente sou acusado disso. Por quê? Porque eu estou preocupado com os problemas. Se é para elogiar a gente vai para outro lugar, entendeu? Nós temos que ver problema. Eu nasci assim, como pesquisador, certo? A gente vê problema, não é para ser chato. A gente vê problema para resolver, para tentar resolver, certo? Essa é a questão básica da gente. O problema é que a inteligência artificial está colocando problemas que ninguém tem resposta. Esse é outro departamento. Ninguém. Porque são problemas muito novos. Muito novos. Né? Os problemas do carro sem motorista, que parece, para as pessoas mais deslumbradas, que é uma solução que está à mão, não é certo. Ele vai colocar problemas de natureza muito grandes. Para te dar uma ideia, como não tem regulamentação, algumas montadoras estão oferecendo seus automóveis com uma lógica seguinte, não é para saber se você atropela as criancinhas ou os velhos, para pegar o velho dilema do trolley, certo? Do bonde, que foi um dos primeiros feito, inclusive, há muito tempo atrás. Mas as montadoras dizem o seguinte, eu quero me prevenir das ações legais, o meu problema não é nem o velhinho, nem a criança. Meu problema é o dono do carro, porque eu vendi o carro para ele. Então, eu quero que ele se proteja, para evitar que ele me acione. Entende? São lógicas, depende da lógica que você está usando. Na ausência de regulamentação, muitas empresas fazem aquilo que é melhor para elas. Nem sempre o interesse delas é o interesse público. Claro que tem muito a discutir sobre o que você falou, mas eu queria me concentrar em duas perguntas mesmo. A primeira se refere ao que você falou sobre a ligação entre inteligência artificial e a luta contra as desigualdades, etc. O que você está pensando vai na linha do que o Mangabeira Unger propõe no livro dele? Basicamente, o que ele diz é que o processo de inovação tecnológica contemporâneo acabou se concentrando de maneira absurda num punhado de empresas, trazendo alguns dos problemas que você mencionou. E ele reivindica o fato de que é possível você trabalhar no sentido de descentralizar esse processo
dando lugar para que as inovações tecnológicas tenham como protagonistas populações e territórios periféricos que estão completamente excluídos disso. É nisso que você está pensando quando se fala em... Não. Quando você fala em usar... Deixa eu... Não é nisso, tá? Isso que eu queria te ouvir, e, se possível, qual é a tua opinião sobre essa posição do Mangabeirão. E a outra coisa que eu queria mencionar, a respeito da pergunta do Otávio, da tua resposta, é que você tem vários economistas muito importantes, o Acemoglu, em primeiro lugar, dizendo que os caminhos tomados pela inovação tecnológica, pela automação e pela inteligência artificial contemporâneas são caminhos equivocados e que poderiam ser diferentes caso fossem orientados pelo Estado numa direção diferente daquela que está ocorrendo agora. Ora, com o governo Biden, nós temos a importância da Elizabeth Warren, que preconizava o break-up Facebook, nós temos Tim Wu e a Lina Khan, que vão estar na coisa da concorrência nos Estados Unidos em posição de destaque, e nós temos o compromisso do governo americano de uma criação de empregos de qualidade muito forte. Então, eu acho que isso joga água no teu moinho, no sentido de dizer, olha, essa visão de que a inteligência artificial vai destruir emprego, isso pode ser contrabalançado por políticas públicas, e eu queria te ouvir sobre isso. Obrigado. Em primeiro lugar, os estudos, eu falei do Mangabeira porque eu não li o livro dele e não sei exatamente o que ele quer falar, entende? Nem sempre ele é claro naquilo que ele propõe. Mas eu não conheço, então eu vou me abster. Eu só falo para você, eu não sei, não saberia dizer. Se ele está falando que tem poucas empresas de controle, está certo. O resto eu não sei. Não saberia dizer como é que é possível você fazer essa expansão para a base, a não ser por um processo educativo, de educação, que é desejado por todos nós, entende? Mas eu não sei exatamente o que ele está propondo. Sobre a segunda proposta, que se relacionou ao governo Biden com os estudos do Acemoglu, primeiro, eu gosto da maneira como ele aborda. É bom lembrar, o Acemoglu tem os estudos mais importantes na área de trabalho, mas são estudos muito segmentados e muito localizados. Né? Ele mesmo alerta que é uma dificuldade grande fazer generalizações, né, na questão do emprego. Por quê? Porque se você olha para o passado, veja, o século XX foi, até agora, o século XX foi, no mínimo, 50 vezes mais inovador do que o século XXI. 50 vezes. Né? Com televisão, com rádio, com tudo aquilo que ele fez, a energia nuclear, o que você quiser imaginar. E, no entanto, foi um século que gerou milhões e milhões de empregos. Por que gerou? Gerou porque conseguiu abrir segmentos na economia de forma muito diferentes do que aqueles que ele fechou. Né? Agora, vai se repetir? Não sei. Não sei. Então, a dúvida é importante. Tem gente que acha que vai. Se olhar pelo retrovisor, a minha visão é otimista. Alguns fazem isso. Se olhar para frente, eu vejo que os sinais são ruins, tendo a concordar com o Otávio, certo? Por isso que eu acho que a situação ainda é uma situação que o desenlace não está dado. Você levanta a postura do governo Biden. Estou de acordo com você, ele recheou o governo dele com gente que é muito contra as gigantes de tecnologia. Mas você tem que lembrar que elas deram um apoio muito importante para ele chegar lá. E acho difícil, muito difícil, que ele enfrente essas gigantes. Acho mais fácil que ele controle o povo que está dentro dele. Não falo da Elizabeth Warren, porque ela é a mais fácil. Ela sequer concorreu a presidenta, ela começou e parou. Mas falo dos outros, que estão em posição muito chave lá dentro, entende? Acho que não vai ser fácil para ele segurar isso. Muito difícil. Tá? Que ele mantenha a posição
de controlar essas empresas. Senão, acho que ele vai ter um ponto de contato grande com o Trump, e não acho que é desejável para ele, nem eleitoralmente, nem do ponto de vista econômico. Ele já tomou uma atitude ultra ousada contra as Big Pharma, agora, que é uma posição extrema. Ele levou uma pressão gigante ontem do presidente da Pfizer, antes de ontem, do presidente da Pfizer, que quase matou ele nas entrevistas, em todo quanto é lugar, e no artigo que escreveu. Mas eu acho, quando ele propôs um debate, desculpe, quando ele propôs a aceitação do waiver das patentes, entende? Mas eu acho que ele pode vir a tomar alguma atitude inovadora, realmente inovadora. Pelo menos nesse começo, que ele está com fôlego ainda. Ele me surpreendeu no caso das patentes, porque é uma posição muito difícil. Tá? Espero que ele venha a tomar. Não sei, acredito que é difícil, acredito que ele não vai tomar contra a Google, Apple, Facebook, Amazon. Acho muito difícil que ele faça isso. Mas torço para que ele faça, se ele conseguir fazer. Da Revolução Industrial até a inteligência artificial, nós temos uma permanência nas relações de trabalho. E essa permanência nos falam da desigualdade nas relações de classe social, da desigualdade nas relações de gênero e da desigualdade nas relações de raça. Todas elas permanecem. E com a pandemia, se intensificam, se aprofundam. Eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Como você analisa essas relações frente à inteligência artificial, frente à inovação tecnológica? As desigualdades que nós estamos vendo ao longo do século XX, das relações de trabalho, de classe, gênero e raça, eu só acho que a gente não tem que pôr a culpa na tecnologia, entende? Não foi o que você fez, mas tecnologia é a que menos culpa tem nesse pedaço, certo? É melhor pôr a culpa nos sistemas políticos e nos governantes, nos partidos políticos, certo? Que permitiram chegar à situação de desigualdade extrema que nós temos hoje em todos os níveis, de gênero, de raça e nas negociações de classe, certo? As negociações de classe elas estão muito prejudicadas porque as representações de classe estão ultra fragilizadas. Os sindicatos hoje apitam muito pouco, muito. Tem um poder de decisão, eu não diria insignificante, mas quase, está perto disso. Vários países europeus são forças que não passam de 3%, 4%, 5% e sem nenhum poder de barganha. Né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. Não estou falando só pelo governo. Tá? Então, acho que a discussão, a inteligência artificial pode até ajudar a fazer isso, mas ela tem que começar a se reformular ela mesma. Né? A inteligência artificial no mundo e no Brasil é branca e masculina. Né? As empresas tentam ampliar e se diversificar, mas eles têm uma dificuldade muito grande. A Google tem um programa ultra avançado para introduzir diversidade dentro da própria Google, mas, veja, negros como ligados à inteligência artificial é menos de 1%, mulheres é menos de 4%. Entende? É uma situação difícil. E mesmo em áreas como a nossa, Liliane, você conhece bem, nas universidades, que nós temos igualdade de salário, por um monte de coisa, quando você vai olhar a estrutura de mando nas universidades, ela é masculina e branca. Né? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, tudo bem, teve um avanço, uma doutora ganha a mesma coisa que um doutor, mas quem manda na universidade é macho, certo? E branco, certo? Não tem conversa. No mundo inteiro é assim, no Brasil também. Eu vou fazer agora a pergunta do Hermano, que está com uma conexão ruim e não consegue fazer. Ele cita uma aula de abertura. Olha aqui, Putin, em 2017, proferiu uma aula aberta via satélite
para abrir o ano letivo russo. E nessa aula saiu o que foi a frase mais retuitada, que foi: quem se tornar líder em inteligência artificial dominará o mundo. E o Hermano comenta: a Rússia não parece perto da liderança. Kai-Fu Lee, poderoso investidor venture chinês, publicou artigo Profecia no New York Times, e ele dizia assim: a corrida é entre Estados Unidos e China. Isso já apareceu aqui, o Glauco já tocou nesse ponto. Mas a pergunta amarra de um jeito muito oportuno para nós. O que fazer, pergunta o Hermano, com países que não terão empresas vencedoras? Kai-Fu Lee profetiza que teremos que virar colônias de consumo aceitando os algoritmos de Washington ou Beijing. O que o Glauco pensa dessa profecia? O que podemos fazer rápido para isso? Esses 6 centros que você citou na sua abertura, Glauco, podem ser o início de uma virada? Eu não acho que nós vamos ser obrigados a ser colônias, como diz o Kai-Fu Lee. Tem um risco grande da gente ser usuário de tecnologia. A briga de muita gente aqui no Brasil e em vários países em desenvolvimento aponta em outra direção, entende? Há muita gente que fala o tempo todo, exatamente quando fala em inovação, é para a gente ter capacidade de resistir a ser um país apenas usuário. Você hoje, por acaso, tem um Ministério da Economia e um governo que são avessos a isso, mas isso é um outro departamento, né? Espero que seja transitório, breve, né? Ainda que seja muito doloroso para o país, está sangrando o país. Mas, em todo caso, nós não estamos condenados a nada. Eu não vejo nenhuma condenação. E você pergunta, bom, os centros que estão aí podem ser o começo? Bom, é um comecinho. Os centros acabaram de ser aprovados, eles não estão vivendo, mesmo o centro aqui da USP, que foi o primeiro, nós estamos com 6 meses de vida, certo? A gente é muito lento, é uma parceria com empresas, estamos sendo procurados por muita gente. É uma perspectiva de você ter capacitação, porque lembra, nós estamos falando de tecnologia, a primeira ideia é geringonça tecnológica, não é equipamento. Gente, tecnologia é gente, tecnologia é pessoas, né? Nós temos que ter pessoas, profissionais qualificados, essa é a questão básica que nós temos que fazer, é multiplicar essa tropa, entende? Se a gente tem isso, não só a gente satisfaz demanda das empresas, que tem uma dificuldade enorme de contratar gente boa para poder inovar, né? Como a gente ajuda o país de uma maneira muito melhor, entende? Eu concordo gênero, número e grau quando você diz que os economistas, em geral, principalmente no Brasil, os do mainstream, ignoram a questão da tecnologia. Aliás, eles ignoram toda a questão do lado real da economia em geral, né? Nós temos aqui um viés dramático. Mas na questão de tecnologia, infelizmente, eu acho que mesmo os economistas, ou os pensadores, ou os partidos, ou enfim, as pessoas que se situam à esquerda também ignoram a tecnologia. E aí você falou uma coisa que é bastante emblemática disso, que são os cobradores de ônibus, né? Quer dizer, a defesa do cobrador de ônibus no Brasil é algo absolutamente emblemático de se ignorar um custo social de você não aproveitar a tecnologia para defender. No caso de São Paulo, eu já fiz uma vez a pesquisa, são pouquíssimos trabalhadores que são os cobradores, que poderiam ter uma aposentadoria para o resto da vida e o custo social seria muito menor. Eu ligo a isso e enfatizo isso porque você disse que nós poderíamos ter uma vantagem com atraso do ponto de vista de proteção do emprego. E eu acho que isso é se atrasar na renovação e numa possível reestruturação da nossa indústria, que eu não preciso aqui fazer uma defesa nesse grupo, mas que obviamente é algo fundamental para um crescimento, para uma geração de empregos no Brasil, e que, portanto, eu não posso concordar com uma visão que diga o seguinte: não, o atraso pode dar uma vantagem, mas dá uma imensa desvantagem do ponto de vista de competitividade da economia como um todo.
Portanto, a minha proposta, o que eu acho que seria um desafio, é a gente ter, do ponto de vista de política pública, dois caminhos, que obviamente tem que conversar, mas que não podem atrapalhar um ao outro. Um é pensar a geração de emprego, e aí eu tendo a concordar com o Otávio, eu acho que vai ser avassalador, principalmente se a gente quiser modernizar essa economia, porque a gente ainda vai perder os empregos da terceira revolução industrial, a gente ainda tem cobrador. Eu não estou nem falando dos empregos que perderemos por conta de inteligência artificial, quer dizer, a gente ainda tem um caminho aí e uma perda de empregos que será significativa ao modernizar a economia. E, ao mesmo tempo, ter políticas de inovação tecnológica, que inclui, obviamente, toda a questão da inteligência artificial, que eu não consigo isolar de toda uma série de outras inovações da quarta revolução industrial, mas que a gente não pode fazer uma defesa do emprego na base do atraso, que tem sido a visão proposta, em geral, por todas as políticas teoricamente avançadas e progressistas, mas que, a meu ver, só referendam um atraso do conjunto da economia como um todo, inviabilizando uma retomada da indústria brasileira de uma maneira mais positiva. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu não estou propondo defender emprego com base no atraso. O que eu estou dizendo é que o Brasil vai ter um tempo diferente dos países mais avançados, porque lá a penetração da automação é muito mais rápida do que aqui. Portanto, a liquidação de uma gama de empregos e de segmentos inteiros vai ser mais rápido do que aqui. E que nós, por conta desse atraso, teremos mais tempo que eles para pensar saídas. Eu não estou dizendo com isso que isso é uma vantagem, só estou dizendo que nós somos beneficiados por esse atraso. Nada mais que isso. Eu não estou propondo defender o cobrador, o emprego do cobrador, certo? Nem toquei nesse assunto. Então, eu estou de acordo com você que nós temos que procurar ser inovador. Aliás, é o que eu faço nos últimos 20 anos, certo? É tentar impulsionar a economia brasileira para que ela seja mais inovadora, com uma dificuldade enorme. Apesar de avanços localizados, a indústria brasileira, as empresas brasileiras inovam pouco ainda para os padrões internacionais, mas tem muito avanço. O Brasil tem um grupo de empresas que são muito competitivas, entende? Esse é o diferencial do Brasil em relação à esmagadora maioria dos países em desenvolvimento. O Brasil tem empresas. É um número pequeno, podia ser maior, podia, mas é um número significativo de empresas que competem no mercado mundial, que exportam, que disputam palmo a palmo com outras. Agora, nós estamos longe de uma situação em que de ter uma economia inovadora. Nossa economia não é inovadora, pelo contrário. O atraso é a marca registrada de a esmagadora maioria das empresas brasileiras. Nós pagamos esse preço. Nós pagamos esse preço diariamente. Nada mais do que isso. Dá a impressão, né, toda essa discussão de inteligência artificial que você falou, a Dora também falou, o termo para mim é horroroso, porque não tem nada de inteligência nisso tudo, né? Tem assim uma perspectiva, talvez, e essa é uma das minhas preocupações, de controle. Né? Você conseguir controlar algumas coisas, seja onde for, seja com relação ao comportamento humano, seja com relação à produção, mas a ideia daqueles algoritmos que eu consigo controlar, mesmo que haja uma certa aprendizagem. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está deixando de lado ou desconsiderando um monte de coisas, como sempre houve no mundo da produção e do trabalho também. Né? Então, por exemplo, só para ser bastante sucinto, né? O que agrega valor? Né? Eu acho que essa é uma discussão mais antiga e eu não sou nada competente nela, mas eu vejo que muitas coisas não são consideradas no mundo do trabalho porque não se quer remunerar. Né? Então, por exemplo, se foi usado aqui a questão do cobrador, eu não vou defender emprego de cobrador, mas eu pensaria como o sistema de mobilidade precisa de gente na linha para ajudar o motorista para que haja mais cidadania, inclusive. Por exemplo, quando a gente pensa em pessoas deficientes, grávidas, e mesmo problemas que ocorrem o tempo todo. E como você falou muito bem, a inteligência artificial não vai dar conta de todos esses fenômenos emergentes, pelo menos por enquanto. Né? Então, assim,
me dá a impressão que tem muita coisa que poderia ser considerada como agregadora de valor, mas é simplesmente desconsiderada. Então, queria saber o que você acha de tudo isso. Eu compartilho da sua preocupação em relação à maneira como se vê a imagem que a inteligência artificial tem, que ela se apresenta como sendo aquela que vai solucionar, salvar a pátria, salvar a lavoura, certo? Não é isso, não faz isso, não vai conseguir fazer isso. Toda a perspectiva com a qual eu trabalho é exatamente a de combinar tecnologias com gente. É toda a perspectiva de você ter situações híbridas, entende? É assim com a robótica, inclusive, eu sou contra que você tenha sistemas totalmente automatizados sem nenhum tipo de participação humana, né? A não ser para as tarefas mais óbvias, para aquelas mais simples, né? Para aquelas que, de fato, prescindem da participação humana. Mas aonde entra qualquer componente de valor, de julgamento, você é obrigado a ter, acho eu, certo? Obrigado a ter a participação das pessoas. Então, tem uma mitologia sobre a automação, parece que a automação resolve absolutamente todos os problemas, não é verdade, certo? E, inclusive, nem os técnicos, nem os problemas técnicos ela consegue resolver. Queria aproveitar o teu conhecimento amplo em todo o sistema de ciência e inovação que a gente tem aqui no país e levantar um pouco a tua análise para dizer o que você sente que nós precisamos mudar para que a gente efetivamente se torne um país mais inovador, mais atualizado em termos de ciência e tecnologia. Eu vejo o nosso problema de ciência e tecnologia muito atrelado ao modelo de desenvolvimento econômico que nós tivemos, onde nós, ao longo do tempo, subsidiamos cadeias de produção e pouco investimos em ciência, tecnologia e inovação. Nossas universidades, durante muito tempo, ficaram fechadas, voltadas para dentro, com pouca presença internacional. Até hoje a gente encontra pouquíssimos professores indianos, chineses, sul-americanos dentro das nossas universidades e, infelizmente, as nossas empresas se acostumaram também a bater em Brasília lá para pedir mais uma proteção do que fazer buscar um sistema de inovação para poder competir externamente. Nossa presença no mercado internacional é irrelevante, principalmente em manufaturados. Então, eu vejo com muito ceticismo, na verdade, enquanto nós não reorganizarmos o sistema de ciência, tecnologia, inovação, enquanto nós não renovarmos esse modelo, deslocando recursos que hoje estão subsidiando diversos setores velhos, onde nós não temos a menor condição de competir, e a gente vê isso aos montes, né? Você vê isso eternamente na indústria automobilística, na informática, nos bens de capital, etc. Então, enquanto nós não mexermos nisso e alocarmos esses recursos para os recursos de ciência, e não no modelo onde estão, porque tem muita fragmentação na nossa ciência, tem muita gente, muito pequena iniciativa. Então, eu te pediria para comentar rapidamente sobre isso, se é possível,
e te perguntar se existe algum think tank ou alguns think tanks no Brasil pensando um pouco num novo modelo de organização e governança da ciência no Brasil. Porque o modelo que está com o governo atual sofreu muito. Mas, mesmo antes do governo atual, era muito ruim. Era muito ruim. Nós nunca produzimos empresas inovadoras mesmo. São pouquíssimas as empresas inovadoras que disputam o mercado internacional. Então, o nosso modelo está furado faz tempo, agravado, obviamente, por esse desastre que vem ocupando agora o governo federal. Mas, enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa visão de desenvolvimento econômico baseado em ciência e se tem alguém pensando o que pode ser feito depois de 2022. Tem muito contato. Eu acho que a questão básica da economia brasileira tem muito ligada à questão da produtividade nós pagamos um preço muito alto pelo fechamento da economia. Você não vai ter uma ampliação da inovação, dos sistemas de inovação, com uma economia tão fechada quanto a que nós temos. Eu não sou a favor de uma abertura irrestrita, mas a gente é obrigado a ter. O Brasil é um país ultrafechado. O Brasil não se comunica. O Brasil tem muita dificuldade. Mesmo para trânsito de conhecimento, nós ainda temos dificuldade. Aí a internet dá uma ilusão um pouco diferente, entende? Então, acho que é fundamental. Estou de acordo com você que é preciso mudar o sistema de ciência e tecnologia, assim como é preciso mudar o sistema de educação. Nós temos pouca presença internacional. O Brasil é um país voltado para dentro. O Brasil não é internacionalizado. O Brasil é um país muito voltado para dentro. Está melhorando? Está melhorando. Tem sinais interessantes? Tem sinais interessantes. Agora, não tem nenhuma solução mágica, viu, Pedro? Você sabe disso melhor do que eu. Então, todo e qualquer plano que a gente tem que fazer é um plano para uma geração. Se quiser quantificar isso, é 15 anos, que é o que todos os países que tentaram conseguiram. 10, 15 anos. Eu acho que, por exemplo, para melhorar a nossa situação, alguém perguntou, acho que foi o Hermano que perguntou sobre os centros de inteligência artificial, se a gente entrar a pleno vapor, se tiver recurso efetivamente, se não tiver descontinuidade, porque o Brasil é mestre nisso, em descontinuar programas e projetos, se a gente tiver o mínimo de estabilidade, eu acho que em 10 anos a gente consegue ter uma presença muito forte, pelo menos no mundo emergente, na inteligência artificial. Eu sempre estou pensando nesses prazos. Não tem nada de curto prazo, não tem nada que ajude a gente a resolver problemas que são problemas que existem há 40, 50, 60 anos. A gente não vai ter solução instantânea. Então, você fala de muita fragmentação. A minha passagem pela FINEP, que você acompanhou bem, foi uma guerra permanente contra a fragmentação da ciência. Permanente. Eu não digo que eu perdi todas, mas eu perdi uma grande parte, certo? Uma grande parte. Por quê? Porque a comunidade acadêmica, como as empresas, como a comunidade política, ela casa com o mundo da política e acha que é melhor fazer aquilo que eu chamava de distribuir milho para as galinhas. Então, você, ao invés de ter grandes projetos, grandes programas que estão de acordo com uma ciência profissionalizada, não quer dizer que você não vai ter o pequeno, mas pelo menos que fosse uma proporção diferente, que fosse uma relação diferente. A gente dá milho para galinha significa que nós vamos fazer milhares e milhares de pequenos projetos de 15, 20, 30 mil reais. Sabe o que a gente consegue com isso? Consegue. É a famosa frase, vamos irrigar o sistema. Estou de acordo. Mas não precisa ser com 90% do nosso investimento para esse tipo de atividade. Eu briguei com isso o tempo todo, perdi praticamente todas. Todas. Pra você ter uma ideia, com o ministro Aloysio Mercadante, na época, eu comecei propondo 50%, 50%. Quer dizer, 50% para grandes projetos, 50% para pequenos projetos. Isso deveria orientar a CNPq, FINEP, todo mundo. Bom, sabe qual foi o resultado? Nenhum. A gente baixou isso para 40%, 60%, abaixou isso para 30%. No final, eu estava falando, vamos fazer com 10%, a gente pelo menos garante alguns projetos.
e você sabe o que aconteceu, a gente acaba fazendo pouco. Alguns saíram. Os sírios, foi uma guerra insana. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a FINEP, os sírios recebiam de verba do Ministério da Ciência e Tecnologia 5 milhões de reais. E a primeira reunião que eu fui, falou: 5 milhões de reais vai dar para pintar os sírios, né? Tinta. Né? Não vai conseguir fazer nada. E daí subiu, graças a Deus, aumentou, e chegou a 80 milhões, 100 milhões, 200 milhões, uma força muito grande do Rogério Cerqueira Leite. Tem gente que pensa grande na academia. Não é muita gente. Mas tem gente que pensa projetos de qualidade. Você pergunta quem que está pensando muito, todos os projetos que o Observatório da Inovação, lá nos Estudos Avançados, fizeram, todos eles foram projetos para pensar grande. Projeto pequeno, a gente passa para outra pessoa. Por quê? Não é que a gente só gosta do grandão. É porque, para ter algum peso para mudar a realidade, tem que ser projeto significativo. A ciência, nesse século XXI, mudou de qualidade. Ninguém faz nanotecnologia, biotecnologia com 10 mil reais. Não adianta. Eu não vou medir a qualidade pelo valor, mas tem uma relação com a outra. Senão, 20 mil reais eu chamava na FINEP, isso é kit pesquisa. Entende? Você contrata 3 de iniciação científica, 2 doutorandos e compra um computador bonitinho. Isso vai para onde? Sabe para onde vai? Eu digo para você para onde vai. Vai para a gente fazer 1, 2 artigos nas revistas e engordar currículo. É legal? Acho legal. É melhor ter um currículo gordo do que um currículo magro. Revistas não importantes, né? Pois é. Às vezes até vem com importante, mas veja, não tem impacto. Por isso que o plano era fazer... Veja, nós fizemos na FINEP, em 9 empresas. Você acompanhou, Pedro. Foi o primeiro programa na história... Eu fico com vergonha, apesar de ser importante. É o primeiro programa na história do Brasil que teve como foco aumentar a pesquisa e desenvolvimento nas empresas. O primeiro programa na história do Brasil. Primeiro. O segundo passo que nós demos foi fazer as plataformas do conhecimento, que eram projetos de 10 anos. A Dilma aprovou e engavetou. Não saiu nada, não saiu do papel. Entende? Agora, esses centros vêm no espírito que a gente pensou em 2013, 2014. O espírito. Mesmo assim, eles não são a mesma proposta. A proposta lá, na época, eram mais avançadas do que hoje, mas já ajudam. Então, você pergunta o que fazer. Eu acho que para as empresas brasileiras continua sendo a obrigação de inovar, de não entrar em políticas de proteção, de abrir um pouco a economia, porque hoje, do jeito que está, não funciona, de acabar com a reserva de informática. Todo mundo gosta, a universidade gosta, as empresas gostam, o governo adora. Certo? Adora. Né? E é um sorvedouro de dinheiro. E o resultado, a gente vê, é muito pequeno, mas todo mundo adora, porque financia dezenas e centenas de pequenos projetos. Não funciona. Não funciona. O Brasil sequer consegue selecionar universidades de peso. Todo mundo é igual. Qualquer universidade é igual a qualquer universidade. O que você vai ser quando crescer, você como a USP? Melhor. É assim que é feita a conversa. Você como Unicamp? Melhor. Certo? Você não consegue ter uma segmentação nas universidades. Coloca esse problema na universidade, você vai ser linchado em 10 minutos. Coloca para fazer uma classificação das universidades, universidade de ensino, universidade de pesquisa. Não existe isso. Qualquer universidade que é criada é universidade de pesquisa. É mentira, é blefe. Mas é assim que funciona. E a ideia de isonomia que nós temos arraigada no Brasil é assim, é tudo igual. É salário igual, é tudo igual, tudo igual. Né? É sempre com a ideia muito forte e uma resistência muito grande, em especial das áreas mais ideologizadas. Está mudando aos pouquinhos, pelo menos no que se refere à inovação. Você tem que lembrar, Pedro Passo, quando saiu a lei de inovação, eu estava na presidência do IPEA e coordenei a comissão interministerial que produziu a lei de inovação. Eu era coordenador pelo IPEA. E eu fui fazer palestra na CNI, não sei se você estava, tinha cerca de 300, o presidente era o Armando Monteiro, tinha cerca de 300 empresários, e o que falaram para mim é o seguinte: inovação é coisa para inglês, alemão, francês, suíço, inovação não é para o Brasil.
Certo, eu ouvi isso em palestra que eu dei, quando a gente estava aprovando a lei de inovação, que permitia as universidades trabalharem junto com as empresas. Foi o primeiro passo mais institucional dado, né? Depois veio a lei de 2000, depois veio a lei do bem, depois veio que, aliás, a cada momento querem acabar com ela. Bom, daí tem uma sequência que todo mundo conhece. Então, aí tem a culpa no cartório de muita gente. Nós temos muita culpa da universidade. Mas os governos têm uma grande parte, os empresários têm também, você sabe disso melhor do que eu, né? E, apesar do número pequeno ser de empresas que competem internacionalmente, esse continua sendo um diferencial muito grande do Brasil em relação aos países emergentes. Muito grande. A gente não pode desprezar, porque é o único ponto de apoio que a gente tem. Se eu fosse fazer qualquer plano hoje para o Brasil, eu ia me apoiar nessas empresas, como sempre fiz. Você não acha que a política pública deveria induzir inovação? É aquilo que participa do mercado internacional? Porque essa coisa de inovação para dentro, há 100 anos não dá certo. Não resolve. Veja, isso que você está levantando foi o que orientou países como a Coreia, Taiwan. Eles deram um salto porque eles olharam o mercado mundial. Orienta a China hoje. A China fazia muita inovação na base da imitação e, ao mesmo tempo, se transformou na oficina do mundo, porque olhou para fora, exportou, buscou o mercado internacional. E, ao buscar o mercado internacional, você é obrigado a ter padrões de competição muito diferenciados. Aliás, você sabe disso melhor do que eu. Agora, o Brasil não tem essa tradição, as empresas não têm essa tradição. Se eu falar isso que eu estou falando para você aqui agora, ou se você falar isso, nós vamos ser os dois linchados como neoliberais. Se a gente passar ali pela Avenida Paulista e o SCAP estiver por perto, a gente não vai se dar bem, certo? O empresariado não tem porquê, gente. Você percebe? É o Brasil, é nota 6,5, 5,5. Nós não somos um país nota 9. Infelizmente é assim, nós temos que tentar partir do 5,5 para chegar a 7,5. É o país que nós temos. Não adianta querer achar que nós somos um país nota 10. Tem algumas áreas que a gente consegue dar um pitaco melhor, entende? Mas é difícil.